produto que eu recebi recentemente, que eu havia encomendado, no caso, e que eu recebi agora, depois de alguns transtornozinhos, mas que eu pessoalmente estou adorando ele. Se trata do kit de pincéis estampa floral, que eu recebi da Flash Makeup. Na verdade, eu tava interessada num outro kit de pincéis. Eu tava interessada no pincel que era uma réplica da NARS, mas ocorreu que houve um problema, o correio disse que tava faltando o número da minha casa, ou o bairro, não me lembro bem, e acabou que a encomenda foi devolvida. Eu entrei em contato com a loja e eles disseram: não, nós reenviamos o seu produto. Só que ao invés do kit da NARS, me mandaram o kit de pincéis floral. Mas eu não fiquei chateada nem um pouco. Eu estranhei quando eu tirei da caixinha, pra falar a verdade, porque eu logo vi essa estampa floral e eu fiquei... mas não era preto. Bem, mas aí quando eu abri, eu fiquei absolutamente encantada. E eu sou muito ligada a coisas que remetem a todos os sentidos, então não é só o visual, tem muitas coisas, tipo toque. Eu adorei o cheiro desse pacote, adorei, simplesmente. Então eu entrei em contato, avisei que havia chego a encomenda, mas eu relatei pra loja que havia tido este pequeno imprevisto. Então pediram mil desculpas pra mim e falaram que se eu quisesse poderiam mandar de novo o kit correto, mas eu disse que não, tudo bem, eu posso ficar com esse, por mim não tem problema nenhum. E eu simplesmente tô adorando. E eu vim fazer um pouquinho, falar um pouquinho, aliás, pra vocês sobre ele. Eu já tinha um outro kit de pincéis que era de réplica da MAC, e eu gosto muito dele também, mas foi um presente e eu sentia uma coisa assim de, não, eu quero ter um kit comprado por mim, tipo, uma sensação de independência, uma sensação de, meu, fui eu que comprei, tipo isso, não menosprezando o que eu ganho, é claro. Então, eu fiz a primeira maquiagem, não foi em mim, na verdade eu maquiei uma pessoa com ele pra, tipo, estrear, fiz uma pessoa de cobaia e eu gostei muito do resultado. Eu vi algumas outras resenhas dele e aprendi um pouquinho mais. E eu vou apresentar ele pra vocês agora. Vamos lá. Bom, de início, ele vem num pacotinho. Aqui, ó. Um pacotinho normal. Assim, que fecha com imã. E aí a gente abre ele. 1, 2, 3, 4. São 4 dobras. Tudo isso aqui é ele. Eu vou falar um pouquinho de um por um, os pincéis pra vocês. O primeiro pincelzinho é este aqui, que é o típico vassourinha. Vassourinha não, isso aqui é um vassourão. Ele serve basicamente pra limpar os cantinhos, varrer, tipo aqui e aqui. Eu já usei assim pra varrer, só que eu estou pensando em outras utilidades pra ele, tipo aplicar um pó solto aqui nessas curvazinhas dele, aqui, ou até mesmo para passar iluminador, também é uma boa. Mas ele é um pincel muito útil, tem gente que diz que ele é inútil, mas façamos utilidade para ele. De pincel de pó, há 2, basicamente. Todos eles vêm com a capinha, tá? Aqui é muito bom. Tem 2, um é mais gordão, que é este daqui. Ele tem um ângulozinho, mas ele é bem gorducho. Tipo, dá pra ver como ele é uma bola, um bolão. E tem um outro que é mais achatadinho, tem a mesma curvinha, mas ele é achatado. Então, dá pra ver bem a diferença aqui entre eles. Então, esse gorducho eu uso pra aplicar no rosto em áreas maiores. E esse mais achatadinho dá pra utilizar em áreas um pouco mais irregulares. Tipo, aqui, assim, no queixo, assim, no nariz. Tipo, áreas assim que são mais irregularizinhas. Mas os dois têm a mesma função, basicamente. Eu dou muito valor no pincel de pó, gente. Muito valor mesmo. Eu ainda estou em busca do pincel gordo ideal. De blush tem 2. Então, um é realmente um menorzinho e mais achatado. E este daqui que é um menor ainda, só que tem o ângulozinho. Esse ângulo eu utilizo muito quando eu vou colocar basicamente aqui, nessa parte interna da bochecha. E esse mais gorducho
para pegar o topo das maçãs fica muito mais fácil. Mas 2 pincéis de blush, 2 pincéis de pó, eu gostei muito desse detalhe. Um pincelzinho de base, que por sinal está todo sujo, que eu fiz minha maquiagem com ele. É aquele pincel língua de gato, super típico. Ele tem um ângulozinho aqui, tipo um triângulo. Ele é bom pra pegar essa areazinha daqui do nariz, as áreas aqui também, a parte do queixo, quando ele pega bem essa parte. Eu gosto muito de pincéis de base. Eu tenho o Kabuki, tenho o Duo Fiber, mas eu gosto muito desse. Eu dou muito valor também em pincéisinhos de língua de gato, principalmente porque a maioria de nós começamos com ele. Então, é meio dizer que, não presta, não gosta, é meio como que cuspir no prato que come. Vamos passar para os pincéis de olhos agora. Tem 2, na verdade, que são os maiores, por assim dizer. Maiores que eu digo, bem grandões. Que são esses 2 aqui. Eu já li em alguns pincéis, quando são muito grandes, não dá pra pegar, fazer detalhe. Mas esses pincéis maiores aqui, eu adoro quando eu quero aplicar uma sombra na pálpebra toda. Então, às vezes, quando eu quero colocar a sombra na pálpebra toda e, no caso, subir um pouco pro côncavo, eu adoro esse tipo de pincel aqui, que é bem grandão. E como ele é chatinho, ele coloca bastante. Então, a gente aperta, solta e deposita muita sombra. Pra sombra em pó é muito bom. E tem esse daqui, que ele é um pouquinho mais fino, tanto em espessura quanto em largura, que ele também é ótimo para colocar a sombra na pálpebra toda, mas por ele ser um tantinho regulado, um tantinho angulado, aliás, dá pra centralizar, dá pra limitar melhor se eu quiser colocar a sombra, concentrar ela só no côncavo. Do côncavo não, só na pálpebra e não subir pro côncavo. Então dá pra ter um controle muito melhor com esse pincel. Outros 2 pincéis que são nesse formato também, mas que são um pouquinho menores e são muito parecidos, definitivamente muito parecidos, são esses 2. Um deles pode ser usado, eu acho que, pra corretivo, embora eu não sou muito acostumada a usar pincel pra colocar corretivo. Eu acho que é uma técnica que eu me disponho a aprender, eu vou procurar fazer mais. Isso de aplicar o corretivo com pincel, porque normalmente eu aplico diretamente na área que eu quero e dou batidinhas com os dedos. Acho que quem vê meus vídeos vê que eu aplico muito corretivo com a mão mesmo. Mas assim, por ser 2 e por serem muito parecidos, um eu uso para sombra e o outro eu posso usar para corretivo. Que ele também é ótimo para depositar sombra na pálpebra, é ótimo também, como ele é ainda bem menor, muito menor do que esse daqui que eu mostrei, então dá pra delimitar bem mais e dá pra arriscar também, fazer um Vzinho externo com ele. Ótimo, muito bom. Um dos pincéis que veio nesse kit e que eu dei muito valor, e que na verdade eu dou muito valor, eu passei, aliás, a dar muito valor, é esse daqui, que é o pincel de côncavo. Este pincelzinho de côncavo aqui, ele é ótimo para fazer o côncavo, também é bom para esfumar. Embora, como ele não é tão gordo, não é tão cheio de pelo, ele é muito melhor para fazer o côncavo, mas dá também para esfumar, dá também para esfumar assim no côncavo, um pouco para dentro, dá para fazer com ele. 2 pincelzinhos de detalhes, eles também são como aqueles 2, sombra e corretivo. Eles também são muito parecidos. Eles, no caso, são ótimos para colocar a sombra aqui embaixo, nos cílios inferiores. São ótimos para fazer um detalhezinho. Se você usar sombra em creme e quiser fazer um detalhe, quiser fazer tipo um desenho mais elaborado, talvez no seu olho, uma maquiagem de carnaval também, eles servem. Então, aliados a eles, tem este daqui, que é um pincel que eu ainda não havia visto. Nenhum kit também no meu da MAC não tem. Que é esse daqui, que é como um pincel de detalhes angulado. Então, se você quiser desenhar, tipo, aqueles Vs, assim, bem acentuados, esse daqui, eu acredito eu que seja ideal. Porque por ele ser angulado, dá pra fazer um desenho, tipo, muito bom. E talvez dê até pra arriscar um delineador com ele, um delineado diferente, porque ele tem esse ângulo que talvez ele ajude a fazer esse desenho em direção ao pico da sobrancelha.
Então, eu ainda não utilizei, mas eu olho pro pincel e já imagino 1001 funções pra ele. O outro pincel que tem é a mini vassourinha. Esse sim, realmente, eu acredito que tenha muito mais chance de eu utilizar pra varrer as coisas aqui. Porque por ser maior, ser um pouquinho mais espetadinha, por assim dizer, eu acho que ela varre muito melhor isso daqui do que aquela grande. Então, nada é inútil nessa de pincéis. Também servem para detalhes, só que para desenhos muito mais elaborados e de traços muito mais finos, que são esses dois aqui, que também são muito parecidos, com exceção que um é um pouquinho mais fino e esse daqui é um tantinho mais gorducho. Normalmente esses pincéisinhos assim eu utilizo para os cílios inferiores, basicamente para isso, mas nada impede de se arriscar um pouco mais. Outro pincel que muita gente julga inútil, seja por hábito de não usar, mas que eu dei muito valor por ele vir dessa forma aqui, é o pincel para lábios. Então, muitos dos pincéis para lábios que eu vejo, assim, kits, ou eles vêm com aquele plásticozinho um pouco mais grosso e cobre aqui, ou, tipo, não vem com uma tampinha, assim, de plástico. Mas esse aqui eu dei muito valor, porque ele veio, tipo, numa capa de metal. Você tira aqui e encaixa ele e ele vira um pincel grande. Então, esse ângulo aqui, tipo de triângulo, ele é ótimo para quando você quer delinear bastante, quer fazer o desenho da sua boca, principalmente aqui o arco do cupido, que é uma coisinha um pouquinho mais fina, mais delicada, mas que dá um ótimo efeito. E eu dei muito valor, quando eu vi esse pincel eu falei, tá faltando um pincel. Aí, só que aí quando eu abri, nossa, foi uma surpresa e tanto. Então eu dei muito valor nesse kit pela forma como o pincel para lábios se apresentou. Mais uma duplazinha são os pincéis chanfrados, que eles também podem servir para fazer delineado, eles também podem servir para colocar sombra nos cílios inferiores, para fazer um detalhezinho um pouco melhor, um pouco menor. Então, por eles terem um ângulo, facilita, tipo, se você quiser pegar a sombra, colocar a sombra de um modo um pouquinho mais curvado ou fazer uma curva maior, uma coisa mais precisa, esses pincéis aqui são ótimos. E os pincéis de delinear são esses aqui. Se você tem delineador em gel, é ótimo, embora eu esteja muito mais acostumada com líquido, mas só pra saber que nesse kit floral há os pincéis de delinear e eles são super mega finos, muito finos mesmo, parecido aquele pincel que aparece no filme da Mulan, quando ela delineia os olhos dela. Então as cerdas são finas, mas ao mesmo tempo são maleáveis e precisas. Então, se você tem delineador em gel e quer utilizar um pincel para delinear, mas fazer um tracejado quase que super fino, esses pincéis eu acho que eles são ótimos para isso. Um outro pincel que também tem a mesma função de esfumar é este daqui, que em outros kits é o famoso esponjinha, que muitos meninos só jogam fora, mas esse daqui, ele é como se fosse aquele esfumador que às vezes vem em alguns lápis de olho, que ele é uma esponja, mas que ele tem um formato cônico, então dá pra fazer um esfumado bem legal com esse daqui. E dois últimos pincéis que são aqueles pincéisinhos de cílios, sobrancelha, que são esses aqui que quase nunca faltam em kit. São bons para pentear a sobrancelha, dar um formato melhor e tudo mais, levantar, olhar. Eu não uso muito, eu não costumo usar, mas aquilo kit novo de pincéis faz a gente querer usar tudo, descobrir todo o potencial dele. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei que eu adorei esse kit de pincéis, adorei a estampa deles, dos pincéis. Todos os pincéis vêm com essa estampa floral. Então, talvez todo aquele, entre aspas, transtorno que eu tive da minha encomenda voltar e ter que ser enviada e ainda enviarem kit errado, mas eu acho que tudo isso valeu a pena porque eu tô muito satisfeita com esse kit de pincéis. Eu vou linkar a loja online, a loja virtual que eu comprei, que é a Flash Makeup, e eu recomendo totalmente ela porque eles foram muito bacanas comigo, eles me deram todo o apoio, eles sempre acompanhavam os meus e-mails, respondiam os meus e-mails, acompanhando a minha encomenda, eles não sumiram, não me deixaram desamparada.
entre aspas, porque, assim, uma cliente que acontece algo assim, às vezes a loja vai, desampara, tudo mais, some, não responde e-mail nem nada. Mas eles foram maravilhosos comigo, maravilhosos, e eu recomendo totalmente essa loja pra vocês. Ah, faltou eu falar de um pincel que está aqui, que estava aqui meio com que escondidinho, que é esse aqui. Feio, feio, feio. Esse aqui é um pincel bem gorducho e ele é um pincel circular. Quem olha assim de início pode pensar, nossa, isso aqui não dá pra fazer nada, não dá pra esfumar, não dá pra aplicar sombra, não dá, é muito irregular, ele é estranho, mas ele dá pra aplicar sim. Então, por ele ser gordo assim, você pode aplicar uma iluminadora aqui. Então ele pega bastante essa área do pico da sobrancelha, ou se você quiser fazer uma maquiagem em que você vai aplicar, entre aspas, uma sombra base, que você quer que pegue toda a sua pálpebra e toda a área da sobrancelha, esse pincel é ótimo para isso. Então, também é um pincel surpreendente. Agora sim, o vídeo. Agora sim, eu posso dar o meu tchau. E eu espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez. Então, é isso, pessoal. Um beijo e tchauzinho!